Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Roberto da Fisioterapia e hoje, com relação a uns produtos relacionados aos nossos alguns projetos, né, um projeto de pesquisa. Especificamente esse projeto é um projeto relacionado à postura corporal, tá? Postura corporal com direcionamento à questão da coluna vertebral. Como todo mundo sabe, né, a coluna vertebral ela é característica dos vertebrados, né? Ou seja, a velha história, né? O invertebrado não tem coluna vertebral, mas ele tem postura, né? Então, necessariamente, postura está relacionada à coluna, porque o invertebrado não tem coluna, mas tem postura. Isso é importante a gente saber. E que a nossa coluna vertebral está em constante adaptação, tá? Isso também é importante. Com essa adaptação, a coluna vertebral ela demonstra anatomicamente como que ela encara essa demanda de adaptação em determinados animais, tá? Então, desde o peixe, para o anfíbio, para o réptil, para o mamífero, né? E especificamente para os primatas também, é muito importante, que é no caso da gente. Então, com relação aos primatas, o ser humano e o chimpanzé, a coluna basicamente ela é muito parecida, tá? Apesar de que o homem ele anda ereto e ele tem esse movimento de oponência bastante preciso, o chimpanzé não tem, mas basicamente tem aí, basicamente para a gente não errar, 95% de correlações entre o chimpanzé e o ser humano, tá? O chimpanzé basicamente há 17 milhões de anos ele se separou dos primos, que são os primos humanos, né? Então, pensando nessas histórias, a gente propôs, né, analisar como que acontece no movimento, por exemplo, da cabeça em determinados animais, numa correlação com o homem, né? Então, foi desenvolvido algumas coisas importantes, algumas produções importantes que são, por exemplo, a coruja, ela consegue virar a cabeça muito mais do que o ser humano. Por quê? Porque o ser humano ele tem duas apófises aqui, tá? Mastoide, aqui que a gente fala. Então, o ser humano ele tem certa dificuldade de fazer esse movimento. A coruja ela é um pivô, então ela tem um movimento melhor, tá? O ser humano ele tem uma amplitude boa da cabeça na flexão e extensão, porque por causa disso, mas ele tem na rotação uma certa dificuldade. A coruja, então, como eu falei para vocês, por ser só um pivô, ela roda a cabeça bastante, tá? Os músculos, por exemplo, do bovino, os músculos extensores, eles são bastante fortes para sustentar uma grande cabeça em 4 apoios, não é? Então, é importante essas correlações, tá? Por exemplo, a coluna cervical da galinha, ela é diferente da coluna cervical do homem. Basicamente, os mamíferos têm 7 cervicais, dependendo de tamanho. Por exemplo, a girafa, ela tem pescoço comprido, mas ela tem 7 cervicais, igual o camundongo, que é pequeno. A questão é o tamanho da vértebra, tá? Então, quem tem bastante vértebras cervicais, basicamente, são as aves, né? As aves, elas têm bastante vértebras cervicais, tá? As vértebras, basicamente as primeiras vértebras do tatu, elas são bastante fortes, porque o tatu ele cavuca, né? Então ele tem que ter uma certa força. O réptil, a tartaruga, por exemplo, ela tem um movimento de fazer isso aqui, quando ela põe a cabeça para fora e para dentro, ela tem que ter uma mobilidade muito grande na cervical. O golfinho, por exemplo, ele tem uma consolidação importante nas 2 primeiras vértebras, o atlas e o axis. Então, qual é a correlação disso com a postura? Tudo a ver. Por exemplo, o ser humano ele ele anda ereto, né? Então ele tem uma disposição das vértebras para esse design de movimento, tá? Então você pode perceber que por ele ficar em pé, ele tem uma certa distribuição mais equitativa, mais harmoniosa entre a parte de trás da cabeça e a parte da frente. Claro que a parte da frente é sempre um pouco maior, mas tem isso. Então, correlacionamento disso é que os músculos extensores e os músculos anteriores não tem tanta diferença como do bovino, como eu falei para vocês.
do caprino, né, do equino também, mesma coisa. Então, a coluna vertebral, o design da coluna vertebral, ele depende da forma, ou a forma depende do design. Então, por exemplo, o que é uma coluna específica? Por exemplo, quando o cavalo está de pé, a coluna dele é uma coluna mais horizontal. O ser humano, quando está de pé, é uma coluna mais vertical. Então, isso determina o design e o movimento, né, da coluna vertebral. Então, é importante na questão do ensino-aprendizado que o aluno ele entenda que ele tem que fazer comparações. Se ele fizer uma comparação, ele vai entender melhor a coluna vertebral humana. Quando ele compara com o cachorro, quando ele compara com a cobra, quando ele compara com a galinha, quando ele compara com o peixe, né, com o réptil, tá? Isso é muito importante. Então, no fundo, o grande objetivo desse projeto que a gente passa para vocês é que o ensino em anatomia dentro da fisioterapia com coluna vertebral é importante que haja sempre uma comparação, porque na comparação a gente consegue situar a nossa própria coluna com diferenças e coisas parecidas. Por exemplo, a função de proteção da medula do ser humano é igual de proteção do cachorro, mas por exemplo, a torácica do cavalo, ela é diferente da torácica do ser humano, assim como o número de vértebras cervicais do ser humano é diferente do número de vértebras da galinha, por exemplo, tá? Então é importante isso. Professor Roberto, curso de fisioterapia, grande abraço.